O outono de 2021 chegou arrastando o vento gelado do sul de Illinois. As árvores ficavam nuas lentamente, lançando sombras esqueléticas sob a luz fraca dos postes. Foi nessa época que decidi me mudar sozinho para um pequeno sobrado alugado em um cul-de-sac calmo, meio escondido da rodovia rural. Era a primeira vez que vivia sozinho. Aos 27 anos, com um emprego fixo e uma rotina regrada, achei que estava pronto. Mas a verdade é que ainda carregava uma inquietação que me apertava o peito. Uma sensação de vulnerabilidade que crescia especialmente à noite. O sobrado fazia parte de uma fileira de unidades idênticas. Fachadas de vinil bege, cercas brancas impecáveis, hortênsias podadas como se tivessem sido medidas com régua. Uma vizinhança morna, feita de casais aposentados e jovens pais cansados. Pouco barulho, nenhuma surpresa. Era isso que eu queria. Um lugar silencioso, onde eu pudesse me recuperar de um término amargo que ainda reverberava nas minhas noites. Mantinha distância dos vizinhos, como quem evita cutucar uma colmeia adormecida. Mas logo comecei a notar alguém diferente. Ele morava 3 portas abaixo. Era um homem grande, talvez nos 40 e poucos anos, sempre com uma barba por fazer e um olhar opaco, como se estivesse sempre preso em algum pensamento sujo que se recusava a largar. Às vezes fumava, às vezes apenas estava lá, parado, imóvel, como parte da casa. Quase todas as noites, ao chegar do trabalho por volta das 9 ou 10 da noite, lá estava ele. Encostado no corrimão da própria varanda ou em pé, na beirada da calçada, encarando a rua. Encarando minha direção. Ele nunca acenava, nunca sorria. Não desviava o olhar mesmo quando eu cruzava diretamente com ele, o que me deixava com a sensação de que eu era o único que quebrava uma regra invisível. Contei para minha mãe. Ela disse que talvez ele só tivesse insônia. Um amigo disse que ele devia ser veterano de guerra, mas eu sentia algo mais, algo instintivo. A forma como ele não se mexia, como nem sequer olhava para o celular ou trocava o peso entre os pés, me dava a impressão de que ele não era apenas um homem, mas uma presença. Algo que não devia estar ali, mas estava. Sempre. Tentei racionalizar. Me forcei a acreditar que eu estava paranoico, que a solidão era a culpada por essa inquietação. Mas então, vieram os barulhos. Era meados de setembro. Cheguei em casa depois de um turno exaustivo no centro de distribuição, tomei algo rápido e fui direto para a cama. Dormi sem sonhos. Até que acordei de repente às 2h37 da manhã. Um som agudo, metálico, arranhando madeira. Como uma lâmina ou uma dobradiça se arrastando contra algo sólido. Sentei na cama, o coração acelerado. Será que eu sonhei? Mas então ouvi de novo. Um rangido longo e baixo, como um portão de ferro velho se abrindo devagar. Meu quarto ficava no térreo, nos fundos da casa. Tinha uma porta de correr de vidro que dava para um pequeno quintal cercado. As cortinas verticais cobriam a entrada, mas eu podia jurar que algo se mexia ali fora. Então vieram os passos, lentos, ritmados. Como se alguém estivesse andando descalço ou de meias por cima das pedrinhas decorativas do quintal. Não era um animal. Eu sabia que não era. Era alguém. Meu corpo congelou. Peguei o celular com mãos trêmulas e abri a gaveta da cabeceira, de onde tirei uma faca de cozinha sem fio que eu havia deixado ali semanas antes, achando que era paranoia. Ajoelhei perto da cortina. Fiz uma pequena abertura com os dedos e olhei. Nada. A luz de movimento não tinha acendido. O que significava que, se fosse alguém, havia entrado de um jeito específico, fora do alcance. Como se conhecesse a área. Ou tivesse testado antes. Liguei para a polícia. A voz da atendente era calma, quase fria, como se estivesse acostumada com chamadas assim. Unidades a caminho, ela disse. Esperei no escuro, agachado, com a faca suando na minha mão. 10 minutos depois, luzes vermelhas e azuis piscavam no vidro da frente. Abri a porta para os 2 oficiais. Expliquei tudo, cada detalhe. Um deles deu a volta pela casa enquanto o outro fazia perguntas básicas. Nome, hora do barulho, se vi algo. O policial que foi ao quintal voltou depois de alguns minutos e disse que o portão estava fechado, sem sinais de arrombamento. Provavelmente um guaxinim, ele disse com um meio sorriso. Mas o olhar era claro. Você está perdendo seu tempo.
E o nosso. Eles foram embora. Eu não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, fui até o quintal. Inspecionei o portão. Foi aí que vi uma pedra achatada do tamanho de um livro bem encaixada sob o portão de madeira. Uma pedra que não devia estar ali, que nunca esteve. O portão tinha uma mola forte que o fazia bater e trancar sozinho. Mas aquela pedra mantinha-o levemente entreaberto, como se alguém quisesse voltar depois. Silenciosamente, peguei a pedra e joguei longe, com raiva. Liguei novamente para a polícia. O atendente anotou no relatório, mas disse que, como não houve crime, nada mais podia ser feito. Naquela noite, eu dormi com a faca debaixo do travesseiro. Na noite seguinte, eu mal consegui fechar os olhos. Cada ruído da casa, o zumbido do refrigerador, o estalo da madeira, soava como um alerta, uma invasão silenciosa. Deitei no sofá da sala, coberto até o queixo, a faca ao alcance da mão e o celular com a discagem de emergência aberta. Às 2h14 da manhã, o som começou de novo. Era diferente dessa vez. Mais direto, mais íntimo. A maçaneta da porta de vidro estava girando. Devagar, deliberado, como se alguém estivesse testando. O som metálico do mecanismo se movendo suavemente, depois parando. Pausava. Depois começava outra vez, dessa vez com mais força, um chacoalhar. Como se quem estivesse do outro lado quisesse entrar, mas estivesse decidindo se devia forçar a entrada ou esperar mais um pouco. Sentei na cama, o coração batendo como uma sirene presa no meu peito. Me aproximei do corredor que levava à sala e me escondi na parede, fora da linha de visão da porta de vidro. Me sentia como um rato encurralado. Lentamente, muito lentamente, me agachei e abri uma fresta entre as lâminas da persiana vertical. E vi. Não um vulto, não uma sombra. Um homem, alto, largo, parado. Vestia um moletom preto com capuz, jeans escuros e luvas. Estava ali, com o rosto colado ao vidro, a poucos centímetros de onde eu dormira na noite anterior. E ele sabia que eu estava olhando. Mesmo sem ver meus olhos, mesmo sem reação, ele sabia. Não correu, não se escondeu. Só ficou ali. Liguei para a polícia de novo. A voz do operador era outra dessa vez, mais séria. Eles prometeram enviar uma viatura imediatamente. A luz de movimento finalmente acendeu. E no breve clarão que invadiu o quintal, consegui ver. Ele estava sorrindo. Não um sorriso natural. Um sorriso esticado, quase doloroso. Um sorriso que não parecia humano. Assim que os faróis da viatura surgiram no final da rua, ele se virou lentamente e desapareceu para trás do muro, como se estivesse indo embora não por medo, mas por cortesia. Como se dissesse, terminei por hoje. Dessa vez, os mesmos 2 oficiais voltaram. Um deles viu pegadas frescas na área de cascalho, ainda úmidas do orvalho. Eram grandes. Sapato masculino, talvez tamanho 45. Seguiam direto até a porta de vidro. O oficial mais novo engoliu em seco quando viu as marcas, mas mesmo assim repetiu o refrão. Sem entrada forçada, sem crime, sem nada que os autorizasse a agir, sem mandado, sem interrogatório. Deixaram um cartão e prometeram aumentar as patrulhas. Tranque suas portas, ele disse, como se isso ainda fizesse alguma diferença. No dia seguinte, saí mais cedo do trabalho e fui direto a uma loja de eletrônicos. Comprei 2 câmeras Wi-Fi. Uma para o quintal, outra para a varanda da frente. Instalei eu mesmo. E naquela noite eu não dormi. Sentei na escuridão da sala, o telefone na mão, a câmera aberta em tempo real. O som desligado. Só a imagem. Esperando. 2h14 passou, nada. 2h20, silêncio. Então, às 2h23, a câmera do quintal ativou a detecção de movimento. A notificação apareceu como um tiro no meu peito. Abri a imagem, e lá estava ele. Surgiu na imagem como uma sombra ganhando forma. Entrou pelo portão como se já soubesse exatamente onde pisar para evitar os sensores. Até o último segundo. Moletom preto, jeans, luvas. O rosto estava escondido, mas quando chegou perto da câmera, ergueu a cabeça e olhou diretamente para a lente. Um momento congelado. O tempo parou. Ele sorriu. Devagar. Lento.
como se fosse só para mim. Depois deu 2 passos para trás, ainda olhando direto para mim, através da câmera. E se virou. Desapareceu como fumaça. Liguei para a polícia. Dessa vez, mostrei o vídeo. Os oficiais assistiram 2 vezes. O mais velho coçou a cabeça. O mais novo evitou meus olhos. Sim, isso é inquietante, disse um deles. Mas, sem crime, senhor. Ainda não há violação. Pedi. Implorei para que falassem com o homem 3 casas abaixo, aquele que sempre estava parado do lado de fora. Talvez tivesse uma câmera também. Talvez ele soubesse de algo. Sem mandado, sem evidência de ligação entre ele e o suspeito. As palavras saíam como ferro frio contra o meu rosto. Aquela noite, não dormi em casa. Arrumei uma mochila com roupas e fui para um hotel de beira de estrada. Nem levei tudo, não importava. Eu só precisava respirar. Mas ao voltar no fim da tarde seguinte, encontrei 4 marcas de mão na porta de vidro. 4. 2 na parte de cima, 2 bem embaixo. Como se alguém tivesse se abaixado, apoiado as mãos no vidro e apenas ficado ali, observando. Por quanto tempo? Minutos? Horas? E o pior era saber. Ele sabia que eu não estava lá naquela noite. E mesmo assim, ele veio. Voltei para casa apenas para pegar mais roupas. O plano era não dormir lá de novo. Mas quando entrei, algo me prendeu. As 4 marcas de mão ainda estavam frescas no vidro. Umidade. Lama seca nas pontas dos dedos. As marcas inferiores, quase na altura do chão, me fizeram imaginar alguém agachado, imóvel, com o rosto colado no vidro. O que ele queria ver? Abri todas as câmeras e assisti às gravações da noite anterior. Às 2h19, o sensor captou o movimento novamente. A figura aparece pela lateral, quase como se estivesse dançando fora do alcance da luz. Ele entra no quadro e vai direto à porta. Por quase 4 minutos, ele não se move. Só fica ali, com as mãos pressionadas contra o vidro, respirando. A imagem tremeu um pouco. Uma interferência. Mas, por um segundo, ele pareceu inclinar a cabeça, como se estivesse ouvindo algo do lado de dentro. Depois, ele se vira e desaparece. Eu pausei o vídeo e olhei em volta da casa. Tudo ainda parecia no lugar, mas aquele tipo de presença ainda estava lá. Algo no ar. Como se o próprio espaço tivesse sido contaminado. Resolvi checar o quintal com mais cuidado. Foi aí que percebi. A cerca atrás da casa, aquela que separava meu quintal do terreno baldio cheio de árvores, tinha uma parte do arame ligeiramente afundada. Alguém vinha por ali. Um pequeno tapete de folhas amassadas mostrava uma trilha sutil, como se pés pesados passassem por lá com frequência. Entrei e travei tudo. 3 trincos, corrente, madeira contra a porta. Naquela noite voltei para o hotel. Mas dormir? Impossível. Na manhã seguinte, algo novo. Quando fui ao estacionamento do hotel pegar algo no carro, notei um papel dobrado sob o limpador de para-brisa. Achei que fosse propaganda, mas não era. Era um pedaço de caderno dobrado em 4, com uma caligrafia minúscula, trêmula, que me fez sentir gelo na espinha antes mesmo de abrir. O bilhete dizia apenas: "Se trancar por dentro não muda nada, eu já entrei antes." Dei um passo para trás. Olhei ao redor. O hotel era simples, com poucas câmeras, ninguém à vista, nenhum carro suspeito, mas a certeza queimava no estômago. Ele sabia onde eu estava. A polícia foi chamada novamente. Mostrei o bilhete. Pela primeira vez, o oficial que me atendeu pareceu realmente preocupado. Ele tirou fotos, guardou o papel em um saquinho plástico. Prometeu reforçar a patrulha. Disse que iria alertar a unidade local sobre o caso. Mas quando perguntei se eles tinham reconhecido o homem do vídeo ou se tinham ido falar com meu vizinho 3 portas abaixo, o que sempre estava ali, parado no escuro, ele hesitou. "Olha, não temos nada que o ligue a isso. Ele nunca deu problema." Nunca deu problema. Mas ele observava tudo. Àquela altura, eu comecei a pensar se o cara da câmera e o vizinho não eram a mesma pessoa. A estatura era parecida. O andar. A forma como não se mexia. Como se o silêncio fosse a linguagem dele. Naquela noite decidi montar algo mais.
Comprei uma segunda câmera interna e coloquei virada para a porta de vidro, por dentro. Instalei sensores de movimento de loja de ferragens. Os mais simples, barulhentos, mas eficazes. Espalhei farinha perto da porta. Um truque antigo, mas funcional. Se alguém passasse por ali, eu saberia. E mais uma coisa. Coloquei uma fita de linha preta, bem fina, atravessando a maçaneta da porta de vidro até o puxador de um armário próximo. Invisível à noite. Se alguém tentasse abrir, a linha arrebentaria. Me senti ridículo fazendo isso. Mas mais ridículo ainda seria acordar morto. Eu deveria ir embora, sim. Mas parte de mim queria entender quem ele era e por quê. Naquela noite, não dormi. Esperei sentado de novo, com o feed da câmera ao vivo. 2h14, nada. 2h23, silêncio. 2h37. A notificação chegou. Movimento detectado, câmera interna. Abri o aplicativo tremendo e lá estava ele, dentro da minha casa. A imagem mostrava a porta de vidro já entreaberta e ele, parado na sala. Parado como um vulto imóvel a poucos passos de onde eu costumava dormir. Não se mexia. Não procurava nada. Só estava ali. O rosto estava coberto pelo capuz, mas a câmera pegou o movimento do queixo. Ele estava murmurando alguma coisa, muito baixo. E então ele se virou, encarou a câmera diretamente e disse algo que me fez sentir gelo no sangue. Você também vê agora, né? A gravação parou, congelou, travou. O sensor de movimento do corredor disparou. A luz acendeu. Mas quando corri para o local, não havia ninguém. Nada na porta. A linha ainda estava intacta, sem pegadas na farinha. Como se ele nunca tivesse estado ali. Só que a gravação era real. Eu vi. E naquele momento, entendi. Ele não queria entrar para me ferir. Não ainda. Ele queria me quebrar por dentro, me fazer duvidar da realidade. Me fazer duvidar de mim mesmo. E estava funcionando. Na manhã seguinte, fui à delegacia pessoalmente. Mostrei a gravação da câmera interna, implorando para que vissem comigo. O vídeo travava sempre no mesmo ponto, na frase que ele murmurava, olhando para mim pela lente. Você também vê agora, né? Um dos oficiais tentou reproduzir o arquivo num computador da sala, mas o vídeo estava corrompido. Não havia imagem, nem áudio, apenas um arquivo em branco, como se aquilo não devesse existir. Eu jurava que não estava louco, mas a dúvida começou a cavar fendas na minha sanidade. Se aquilo tudo estava acontecendo só comigo e ninguém mais conseguia ver, então o que restava? Voltei a casa apenas mais uma vez. Dessa vez, não entrei. Fiquei no carro, de motor ligado, olhando a fachada simples, os arbustos perfeitamente simétricos, a cerca de madeira que agora parecia feita de ossos. E então, eu vi. O vizinho. O homem das madrugadas. Ele estava lá, na entrada da casa dele, não na minha, parado. Braços caídos ao lado do corpo. Mas algo era diferente. Ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para a porta da minha antiga casa. Como se esperasse algo. Como se ele também estivesse com medo. Peguei o carro e fui embora. Não voltei. Arrumei outro lugar para morar. Cidade diferente, novo emprego, rotina nova. O tempo passou. Meses. O trauma foi se diluindo como uma tinta fraca na água. Ainda havia sombras nos meus sonhos, sim. Uma silhueta no escuro. Uma porta abrindo sem som. O sussurro grave. Você também vê agora, né? Mas nada além disso. Até que, um mês depois da mudança, chegou um pacote sem remetente. Dentro havia um pendrive, só isso. Desconfiado, esperei 2 dias antes de abrir. Levei o conteúdo a um técnico de TI conhecido, pedindo que acessasse num sistema isolado. Havia um único arquivo de vídeo dentro. Nomeado. O vídeo mostrava o interior da minha nova casa. Mesma sala, mesmo sofá, mesmo quadro na parede. A imagem foi captada de dentro, de uma altura parecida com a de uma pessoa sentada. A luz estava apagada, a imagem granulada. Aos 2 minutos e 14 segundos, alguém aparece em silêncio pela lateral da tela. Ele,
Mesmo corpo, mesmo capuz, mesmo andar sem som. Mas desta vez, ele não olhou para a câmera. Ele se sentou. A câmera estava atrás dele agora. Ele ocupava o sofá. E ficou ali, inerte, por 6 minutos. Depois se levantou e se virou, finalmente encarando a lente. E no momento final, ele sorriu de novo. Aquele sorriso largo, antinatural, e murmurou: "Essa casa é minha agora. Você só me levou com você." O vídeo termina. Eu me mudei novamente. Troquei de número, de nome em alguns cadastros. Cortei laços, reduzi minha presença online. Mas de tempos em tempos, recebo um novo pacote. Outro vídeo. Outra cidade. Outra madrugada às 2h14. E agora eu entendo. Não era ele que me vigiava. Era a casa. Ou o que vive atrás dela. Aquela parte escura entre o vidro e a noite. O intervalo entre o som e o silêncio. E seja lá o que for, agora sabe meu nome.